coisa que você tem que saber é o seguinte: nem toda dor na face é DTM. A DTM é a principal causa de dor orofacial, depois das dores odontogênicas. Então, por isso, você tem que entender que tem que trabalhar com o cirurgião dentista, para que possa fazer esse diagnóstico diferencial, tá? Mas são vários grupos de dores orofaciais que a gente encontra, né? Então, vamos lá. A primeira, a dor orofacial atribuída a desordens dentoalveolares anatomicamente relacionadas. Segundo grupo, a dor orofacial miofascial, que é uma situação cotidiana dentro do seu consultório. Terceiro grupo, das dores temporomandibulares, que a gente também trata. Quarto grupo, dor orofacial atribuída a lesão e doenças em nervos cranianos. Uma muito comum que a gente encontra nos nossos pacientes é a nevralgia do nervo trigêmeo, tá? A dor orofacial que se assemelha a cefaleias primárias, né? E a dor orofacial idiopática. Então temos aí 6 grupos de dores orofaciais. Então você tem que se ligar que nem toda dor na face é DTM. Isso é um erro muito comum que eu vejo dos alunos no dia a dia. Eles acham que toda dor que aparece é DTM, e isso não é uma verdade. Por isso que a gente tem que pensar sempre em trabalhos multidisciplinares, ok? Agora eu quero saber de você. Você realmente sabe o que é disfunção temporomandibular? Você sabe a sua definição? O que eu vejo muito nos meus cursos? Que muitos alunos acham que todo problema que existe na ATM vem da articulação temporomandibular. E isso é um grande equívoco, já que a ATM pode ser vítima de um sistema trabalhando errado. Já parou para analisar isso? Bom, vamos ver a definição pela Academia Americana de Dor Orofacial. Então, desordens ou disfunções temporomandibulares são várias condições clínicas que envolvem a articulação temporomandibular, a musculatura da mastigação e as estruturas associadas. Depois eu vou estar explicando que estruturas associadas são essas. Mas eu quero te dizer o seguinte, que a maioria das vezes, a maioria dos problemas relacionados à DTM estão nos músculos da mastigação. E muitas das vezes não é porque eles estão sobrecarregados, não. Às vezes é porque eles estão fracos. Outra coisa, às vezes são eferências do trigêmeo que estão levando a tensões nesse músculo. Já parou para analisar isso? Então, comece a pensar com esse raciocínio clínico, né? Então, não necessariamente é uma sobrecarga sobre esses músculos, tá? Outras estruturas, que aí falo de estruturas associadas, podem estar levando a eferências erradas sobre o trigêmeo e levando a influências sobre essa musculatura da mastigação e também a dores na própria articulação, tá? Então, a gente tem que estar ligado a essas circunstâncias. Bom, eu vou mostrar agora essas estruturas associadas, mas eu quero que vocês entendam que cada um vai ver da sua forma, né? Então, o dentista talvez vai ver estruturas associadas e vai ver os dentes como estruturas associadas à DTM, né? A fonoaudiologia talvez vá observar que a língua, né, o ióide vão ter relações diretas sobre a DTM. Não que não tenham, mas eu quero mostrar para vocês uma outra visão. Já o fisioterapeuta também vai ver essas estruturas, mas vai estar, de repente, tendo uma visão mais holística, mais global, tá? De que outras estruturas podem estar ali também comprometendo e influenciando essa DTM. Então, vou fazer aqui um esquema muito legal para você conseguir entender esse raciocínio clínico. A ATM. Observe aí meu desenho. Olha, não sou um bom desenhista, já aviso logo, tá? Outra coisa, essas coisas modernas aqui eu estou aprendendo, calma. Não é que eu seja velho não, mas é porque o negócio é um pouco complexo ainda, estou aprendendo. Calma, gente, vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, ATM, articulação temporomandibular. Então, vamos explicar aqui várias estruturas que podem estar influenciando. Primeiro, logicamente que os músculos da mastigação, eu vou escrever aqui MM, já sabe que são músculos da mastigação, logicamente influenciarão o andamento dessa articulação, quer dizer, a biomecânica dessa articulação, como é, né, a funcionabilidade dela, beleza? Bom, outras situações, né, então vamos botar aqui
Hormônios, né? Hormônios, o que tem a ver hormônios com isso? Bom, principalmente para as mulheres, né? Para as mulheres, os hormônios têm grande influência, sim, principalmente o estrogênio. A gente sabe hoje, através de várias pesquisas, que alterações nos níveis de estrogênio podem alterar, sim, o funcionamento, as tensões sobre essa cápsula, tá? Sobre essa musculatura e automaticamente ter alguma alteração sobre a biomecânica dessa articulação. Tá? Então, muitas das vezes, essa mulher, às vezes a dor está permanecendo nessa paciente porque ela tem uma alteração hormonal que deve ser vista não por um dentista, não por um fisioterapeuta, por um fono, mas sim pelo ginecologista dela. Então, vocês têm que estar ligados quanto a isso. Quem sabe ela está precisando de fazer um tratamento hormonal, né? Outra coisa, a genética, né, gente? A genética consegue, a gente já sabe hoje, também através de alguns estudos, né, que existem indivíduos que geneticamente já são mais propensos a terem dores, né? Quem sabe o teu paciente refratário, ele na verdade é um paciente que tem essas alterações genéticas que criam modulações na dor. Então isso também deve ser levado em consideração. Bom, agora vamos pensar aqui no crânio, né? Você lembra quem recobre o crânio internamente? Você sabe que, por exemplo, que o trigêmeo inerva a dura mater e talvez alterações, né, irritações, alterações cranianas podem levar a influências sobre o trigêmeo e assim a eferências erradas sobre as estruturas que ele inerva, como por exemplo os músculos da mastigação, a cápsula, a própria articulação temporomandibular. Então isso tem que ser levado em consideração, né? Apesar de não ter evidências ainda seguras, né, de alterações dos ossos do crânio, da mobilidade do crânio, a gente vê muito isso na prática clínica, né? A gente vê que hipomobilidades cranianas levam influências sobre esses músculos. Então, o crânio é uma estrutura, sim, associada à ATM, né? Associada à ATM. Ok? Deixa eu melhorar aqui o desenhozinho para vocês aqui. Beleza. Tá? Então, o crânio tem, sim, uma influência direta. E lá no crânio a gente sabe, né? Acontecem as interpretações de dor. Então, essas dores, elas passam, por exemplo, pelo sistema límbico, né, das emoções, que podem também estar alterando essa modulação dessa dor. A gente tem um sistema nervoso autônomo, né? Eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre o tônus simpático desses pacientes com DTM, que também estão influenciando aqui o sistema nervoso central, né? Então, nós temos aqui já vistos em pesquisas que muitos pacientes com DTM, na verdade, eles têm alterações do sistema nervoso central, através de uma situação chamada sensibilização central, que eu vou estar falando daqui a pouquinho, tá bom? Bom, que outra estrutura associada pode também estar cooperando para esses problemas na ATM e na musculatura da mastigação, né? Então, aqui eu posso estar citando o próprio ocioide, né? Então, o próprio ocioide, por que o ocioide? Gente, vários músculos que estão ligados ao ocioide estão também ligados à mandíbula. Tá? Então, tensões, alterações na deglutição, ou alterações na mobilidade desse osso, podem estar sim influenciando esses músculos, que são os músculos inframandibulares, né? Ali, que estão ligados aqui da mandíbula até o ióide, né? Ou supraioides, né? Esses músculos aí, eles estão interligados diretamente à ATM, à mandíbula, né? Além de estarem ligados também ao crânio. Então, eles levam a tensões não só na mandíbula, mas também tensões ao crânio. Então, o ocioide é sim uma estrutura, quando eu digo ocioide, mas também os músculos interligados a ele, né, tem total repercussão sobre
o andamento, a biomecânica da TM, sobre as tensões sobre a musculatura mastigatória. Isso tudo eu vou esmiuçar para vocês para entender esse raciocínio. Tá legal? Uma outra estrutura que isso aí não tem mais o que falar é a própria cervical, né, gente? A própria cervical. A cervical é uma estrutura completamente interligada, isso visto em várias evidências, né? A gente tem que lembrar que tem um núcleo espinhal lá na altura de C1, C2, que está levando a influências sobre o trigêmeo e daí sobre a musculatura da mastigação, sobre a própria ATM. Então, a cervical está totalmente interligada, não só biomecanicamente, mas neuroanatomicamente, tá? Então, a cervical, eu digo para vocês, ela é uma das principais estruturas associadas, tá? E deve ser tratada com muito carinho, tá? Então, fiquem muito atentos a ela, tá? Hipomobilidade na cervical alta influenciarão diretamente as disfunções temporomandibulares. Então, você vai ter que saber tratar essa parte, tá? E é isso aí que você tem que ficar ligado. Faça o seu curso presencial um dia, né, para que você consiga, sim, aprender essas técnicas, né? E para o pessoal que já vai seguir com o curso presencial, isso aqui vai ser muito bem ensinado em breve para vocês, tá legal? Bom, além da cervical, que outras estruturas podem agora estar influenciando essa cervical e dessa cervical influenciando a TM? Já parou para pensar que o tórax, né? O tórax, ele está completamente associado à cervical. Já parou para analisar isso? O tórax, as hipomobilidades torácicas vão levar a hipermobilidade na cervical. Isso automaticamente influenciará a cervical alta, e influenciando a cervical alta, você vai influenciar o núcleo espinhal do trigêmeo e aí levar a essas influências, né, essas eferências para os músculos da mastigação e da TM. Então, um tórax rígido, ele deve ser trabalhado no paciente com DTM. Nunca esqueça disso. E detalhe, vai ter uma influência também, o tórax vai ter uma influência lá no sistema nervoso autônomo. Porque a rede simpática está localizada no tórax. Então você tem que saber mobilizar esse tórax. Você tem que aprender essa parte também, tá? Acha que só vai tratar a TM e vai esquecer do corpo. Não, negativo. Tu tem que estar ligado em tudo que possa acontecer, tá? Aqui a ideia é trazer o máximo de estratégias possíveis. Ah, mas não tem evidência científica ainda sobre isso, sobre aquilo. Bom, eu não sei te dizer, né? Eu sei te dizer assim, tá, não tem evidências seguras, ok. Mas existem possibilidades que eu tenho que saber tratar de várias formas esse paciente, tá? Então aqui a gente não pode deixar de esquecer as várias... Então por isso que eu estou te trazendo esse curso, para que você tenha um raciocínio clínico, e você tenha essa interpretação e saber, peraí, apesar de não ter uma evidência, eu estou vendo que ele tem um tórax rígido, ele precisa ser trabalhado, tá? Por que não trabalhar? Só porque ainda não conseguiram provar? Não, se você não está vendo resultados com o que a ciência te mostra, você tem que abrir o leque de opções, né? Você tem que ter um pensamento fora da caixinha, tá legal? Outra coisa, nós temos o diafragma aqui no tórax. E nós temos, quando a gente tem o diafragma aqui no tórax, a gente tem também que pensar o seguinte, um diafragma bloqueado, um diafragma tenso, ele leva a estímulo sobre o frênico, que está localizado na cervical. Leva tensões na cervical. E dessas tensões na